Graças a Deus. Irmãos, podem ficar assentados. Nós hoje vamos finalizar aí a mensagem, vamos dar uma passadinha e finalizar a nossa mensagem de Números 31. Capítulo 31 do livro de Números. Ele nos traz aí algumas lições muito importantes para a nossa vida. Já está no telão ali? Amém. E disse mais o Senhor a Moisés: vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois serás recolhido ao teu povo. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: armai homens dentre vós para a guerra, a fim de que saiam contra Midian, para executarem a vingança do Senhor sobre Midian. Enviareis a guerra, e cada tribo entre todas as tribos de Israel, 1000. Assim foram entregues dos milhares de Israel, 1000 de cada tribo, 12.000 armados para a peleja. Vamos um pouquinho mais adiante. No versículo de número 48, o que está dizendo aí, meus irmãos? Podem ler, igreja. Quero que vocês me acompanhem. Eu estou um pouco rouco. Dá um guardanapo. Até aí, encerrando aí o capítulo 31, nós tiramos algumas lições muito importantes desse capítulo de número 31, falamos aqui algumas coisas, e eu fiz um resumo de algumas coisas que nós tiramos para a nossa vida. Sabemos que no capítulo de número 31, Deus dá uma ordem para Moisés, para estar guerreando contra os midianitas. E esse capítulo, como eu disse aqui terça-feira passada, é dentro de uma cultura antiga, de uma maneira de guerra. E quando nós olhamos para esta passagem, ela vai nos trazer lições valiosas, importantes, porque nós estamos caminhando, nosso intuito dessas mensagens é relembrar a igreja do Senhor que nós estamos em uma caminhada, ainda não chegamos na Canaã celestial e temos muitos desafios, todos os dias temos desafios para nós estarmos enfrentando e precisamos da orientação da palavra de Deus, de discernimento espiritual, de uma firmeza na nossa fé,
Eu estava, foi domingo, né, que terminou o culto, estava conversando mais o maestro, está aqui o maestro, e uma pessoa que estava nos visitando, filha de pastor, que veio para Caldas Novas, e como eu, pelo menos eu, né, não sou muito de estar saindo da nossa igreja, às vezes, quando eu vou para uma das nossas congregações, dar o apoio, mas ela disse: pastor, a gente chega na cidade e fica procurando uma igreja para congregar, né, maestro? Ela disse isso. E às vezes a gente está vendo tantas coisas, tantos tipos de culto. Ela disse: eu fui criada uma mulher nova. Meu pai é assembleiano, é pastor, dirigente ainda, e a gente não consegue adaptar, a gente não consegue conviver com muitas coisas que nós aprendemos, estamos arraigados, e hoje nós estamos vendo aí tantas coisas. Ela disse coisas terríveis, mas a igreja, irmãos, ela está em um processo, em uma caminhada, e durante esta caminhada nós vamos vendo, sempre que eu lembro desses textos da caminhada do povo de Israel, eu fico observando a quantidade de pessoas que saíram do Egito com uma promessa, com um propósito, vendo milagres, desfrutando dos milagres, recebendo o apoio do Senhor todas as manhãs, a provisão de Deus todas as manhãs, com o maná que descia dos céus, a coluna de fogo, a nuvem, a presença do Senhor com eles, um líder, Moisés, um homem temente a Deus, um homem que teve um momento esplêndido ali, de ver a glória de Deus, desce daquele monte tão cheio da presença do Senhor, que teve que colocar um véu na sua cabeça, porque as pessoas não conseguiam olhar para ele por causa da glória de Deus. E trouxe tantos ensinamentos, tantas orientações, advertência para aquele povo. Mas eles também puderam contemplar naquela caminhada a quantidade de líderes, a quantidade de homens, de mulheres, que saíram dali e foram caindo no deserto, morreram no deserto, foram ficando para trás naquela caminhada. Eu acredito que eles não levaram ninguém para a terra prometida, exceto os ossos de José, que José fez eles prometerem que, quando saíssem daquele lugar, que eles deveriam levar ali os ossos dele com ele. Então, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nesse texto aqui, nós vemos algo muito importante. Primeiro, o Senhor chama para uma obediência, como nós falamos algumas coisas aqui, é importante, a obediência à vontade de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo tempos trabalhosos, que Paulo, quando ele aconselha Timóteo, ele fez uma relação da situação dos homens dos últimos dias. E uma das coisas que ele cita ali é desobedientes. Lá em Apocalipse, Deus fala com João e diz: os desobedientes não entrarão no reino de Deus. E nós temos vivido tempos onde os homens não querem obedecer, querem fazer da sua própria maneira. Paulo, nesta relação, ele fala sobre os filhos. Nos últimos dias, os filhos serão desobedientes a pais e mães. E na casa do Senhor também não é diferente, irmãos. Há 40 anos atrás para hoje, não vivendo do passado, mas trazendo bons costumes, nós sabíamos que a palavra do pastor, o ensinamento que era dado na casa do Senhor, era o importante para a vida do crente. O exemplo, a maneira, embora nós vemos que muitas pessoas hoje ainda trazem consigo as marcas de um cristão autêntico, de um cristão que aprendeu a palavra do Senhor e permanece na palavra do Senhor. Mas também nós estamos vendo muitos de nós
que tivemos ensinamentos sadios, fomos bem ensinados a como nos conduzir na nossa vida cristã, que estamos como os irmãos de Gálatas, voltando. E Paulo perguntando para eles, é a mesma pergunta do Senhor para nós. Vocês estavam indo tão bem, por que vocês estão retrocedendo? O que aconteceu com vocês? Eu creio que esta pergunta é uma pergunta que o Senhor tem feito na nossa vida, na igreja desta geração, mas a palavra do Senhor permanece ainda, salvando, libertando, transformando, corrigindo, aconselhando e fortalecendo a igreja do Senhor para continuar nesta caminhada. E uma das coisas importantes foi a ordem que Deus deu, e o que eu acho importante, porque Moisés, houve aquele momento que ele toca na rocha, houve aquele momento que a carne imperou, mesmo sendo o homem mais manso da terra, mas não é porque às vezes nós desobedecemos uma ordem, não é porque em algum momento da nossa caminhada fomos desobedientes à palavra do Senhor, que nós temos que conduzir e continuar vivendo uma vida de desobediência. Deus, Ele sempre está nos dando oportunidades para nós sermos restaurados, para nós voltarmos ao caminho, para nós voltarmos ao primeiro amor, como o Senhor falando com as igrejas da Ásia e Apocalipse, Deus estava alertando aquela igreja a se posicionar, a voltar à origem, à vontade de Deus, à palavra de Deus na sua vida. E Moisés, então, ele convoca e demonstra uma obediência rigorosa diante das instruções que Deus tinha dado para ele. Porque o próprio texto no início vai dizer que disse o Senhor a Moisés, falou o Senhor a Moisés, ordenou o Senhor a Moisés. E uma das coisas importantes que nós precisamos de orar, eu tenho orado ao Senhor, e disse: Senhor, me dê um coração obediente. Não deixe eu ter um coração obstinado a fazer a minha própria vontade, o meu próprio querer, seja como homem, seja como marido, como pai e principalmente como pastor, mas que o Senhor me ajude a prosseguir debaixo da obediência, porque a própria palavra do Senhor nos diz que Saul, ele perde o seu trono por causa da sua desobediência. Ele era um homem que a gente vê que ele gostava de oferecer sacrifícios, querer agradar o Senhor com sacrifício, mas o coração não agradava o Senhor com a obediência. No entanto, que o Senhor chama Samuel, a gente conhece muito bem essa história, e ele diz para Samuel: olha, Samuel, fala para ele. Eu não sei como estava o coração de Samuel naquela hora, Maes Teixeira, mas talvez benevolente, dizendo: mas ele ofereceu o sacrifício, mas o Senhor disse: a obediência para mim, Samuel, é melhor do que o sacrificar. E é isso que o Senhor requer do seu povo, irmão. Obediência. Obediência à sua palavra. Obediência aos seus propósitos, aos seus princípios. Vamos andar na obediência. E para nós obedecermos ao Senhor, nós vamos precisar muitas vezes ser confrontados com as nossas escolhas. E às vezes teremos que tomar decisões difíceis para obedecermos ao Senhor. E esse é o problema que nós estamos vivendo. Porque muitas vezes nós não queremos renunciar às nossas vontades. Renunciar aos manjares que chegam perto de nós. Porque nós queremos fazer a nossa vontade. Porque nós estamos vivendo esse tempo. O tempo que o casal está tendo, às vezes você vê muitos casais aí tendo problemas, não é porque não se amam mais, mas é porque cada um está buscando o seu bel prazer, a sua própria vontade, o seu próprio querer, e querendo viver uma vida que agrade somente a ele. E casamento também tem renúncia. E quando nós olhamos também os filhos, muitas vezes não querem obedecer os seus pais, porque querem viver os seus prazeres, querem conduzir da sua própria maneira, e muitas vezes tendo um fim tão trágico, porque querem buscar os prazeres. A geração de cristãos que nós estamos vivendo, também é uma geração que tudo que tem que fazer para eles é agradá-los, porque se alguma coisa desagradá-los, eles saem da casa do Senhor, eles saem da presença do Senhor, eles saem da comunhão, eles voltam para o mundo, porque estão atrás de mimos de Deus, e Deus não é um Deus de mimos, Deus é um Deus de poder,
Deus é um Deus que quando Ele dá, Ele presenteia. Ele dá coisas para a edificação, para a glória do seu nome, para a alegria nossa e para a vida espiritual com Deus. E é isso que nós estamos precisando, ser confrontados a ser crentes de verdade, levarmos o nosso coração a um coração de obediência ao nosso Deus. Aleluia! E quando nós vemos aqui, o Senhor da ordem, Ele tem que fazer uma escolha difícil, porque havia uma situação de guerra. Mas uma coisa importante, Ele diz, separe os homens. Falamos sobre isso terça-feira. Prepare os homens. Cada tribo vai levantar os seus homens para guerrear. Falamos sobre os soldados de Cristo, como temos que nos posicionar como igreja do Senhor. Irmão, é tempo de nos levantarmos para a guerra. Não é tempo de nós estarmos acomodados. O mundo aí fora está bombardeando. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O inimigo está trabalhando em todas as áreas. Reuniões são feitas, leis são dadas para destruir os princípios da palavra do Senhor, para levar as pessoas a perecerem, tirando a autoridade dos pais, a comunhão, fazendo com que muitas pessoas façam da maneira que acham que deve ser feita. Mas Deus tem levantado um exército na terra, chamada Igreja do Deus Vivo, coluna da verdade, aonde nós temos que nos posicionarmos nesta geração e dizer: Senhor, eu não fui chamado para viver como o mundo vive, eu não fui chamado para andar como o mundo anda, mas eu fui chamado para fazer a diferença, porque o Senhor me chamou para ser sal na terra, para ser a luz do mundo, e por isso eu preciso de fazer a diferença. E Moisés, ele reconhece isso, então ele vai pela busca, a orientação de Deus. Irmãos, nós precisamos mais de buscar a orientação do Senhor, a orientação da palavra de Deus. Não vamos fazer o que a gente acha que é melhor, vamos fazer o que a Bíblia tem de melhor para nós, o que Deus tem de melhor para a nossa vida. E para isso, nós precisamos de buscar a orientação de Deus e tomarmos decisões alinhadas com a vontade do Senhor. É isso que nós estamos precisando, buscar mais orientação de Deus. Pare de querer fazer do seu jeito e da sua maneira, porque quando nós chegamos para buscar a orientação de Deus, irmãos, Deus ninguém engana, Deus nos conhece por dentro e por fora. Deus conhece o que eu realizo e Deus conhece as intenções do coração humano. Às vezes a gente olha alguém, até pensa que ele é uma pessoa tão boazinha, mas Deus conhece a intenção do coração dele. Deus sabe de todas as coisas na nossa vida. E é por isso que o Senhor está sempre nos trazendo. Deus está sempre nos exortando. Deus está sempre colocando o anzol em nós, para que a gente volte ao caminho, para que nós possamos posicionar. E muitas vezes Deus vai usar N situações para quebrar, como eu disse aqui no domingo, o nosso nariz empinado, a nossa própria vontade, para rendermos aos pés dele. Assim como Paulo queria andar debaixo da orientação que ele achava que estava certo. Ele queria fazer as coisas da maneira dele. Ele queria agir da forma dele. Até que no caminho de Damasco o Senhor disse: hoje é o dia. Aleluia. Hoje é o dia do nosso encontro. Aleluia. E ele fica tão assustado e pergunta: quem és tu? Ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Aleluia. Vamos ter uma conversa. Ele diz: e não adianta você querer escapar não, porque você não vai aí conseguir, sair fora aí dos meus aguilhões. Não adianta você querer retroceder. E aí é melhor se render. Irmãos, e glorifica a Deus quando Ele aparece no teu caminho. Às vezes nos faz cair com a cara na poeira. Aleluia. Para nós nos rendermos e vemos que a gente não estava tão certo como a gente achava que estava. E aí Ele vai nos ensinar. E Ele diz: já tem um lugar preparado para você. Já tem uma casa preparada. Já tem alguém que vai ser usado por mim para te ensinar o que você deve fazer. Aleluia. E é assim que Deus trabalha no nosso meio, irmãos. Muitas vezes aí a gente volta para a casa do Senhor. A gente vem para a presença do Senhor. Ele está dizendo: volta, porque tem alguém que vai te ensinar. Tem alguém que vai te instruir. Tem alguém que vai te orientar para que você prossiga na sua caminhada. E ali o Senhor fez uma grande obra na vida do apóstolo Paulo. E é assim que Deus trabalha na vida dos seus servos também.
É assim que Deus move nas nossas vidas. Então, independente da circunstância, meus irmãos, vamos obedecer à voz do Senhor. Vamos obedecer à vontade de Deus na nossa vida. Aleluia, glória seja dada ao nosso Deus. E por isso, o Senhor aqui mostra, nesse texto, durante esta guerra, que a providência de Deus é que os capacitou a vencer aquele povo. Irmãos, nas nossas pelejas, não queira entrar numa guerra sozinho. Não queira lutar com as suas próprias forças, mas siga as orientações de Deus. Esteja debaixo da soberana vontade do Senhor. Porque Israel, os filhos de Israel, se a gente for olhar aqui depois no texto, não dá para a gente estar lendo tudo, mas nós vamos ver aqui que eles lembraram que a vitória sobre aqueles midianitas não era resultado simplesmente de um esforço humano. Às vezes nós vencemos determinadas coisas e achamos que é por causa do nosso esforço. Hoje eu estava aqui no ciclo de oração, no momento da oração, os irmãos orando, estava ajoelhado ali onde está a irmã Rosângela, e ouvindo, às vezes, os irmãos clamando, a igreja clamando ao Senhor, e veio no meu coração, quantas vezes tem tantas pessoas nesta igreja que estão recebendo tantas bênçãos e achando que são os seus esforços, mas é resultado desses joelhos que estão clamando a mim, que estão buscando a minha presença, e o céu está movendo em favor desta casa de oração. Então, irmãos, você lembra que as suas vitórias, tem alguém orando por você. Tem um pastor intercedendo pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Tem um círculo de oração de joelhos dobrados, com chuva, com sol, com frio, com calor, estão aqui. Às vezes, irmãs que já são de idade avançada poderiam estar em casa repousando, mas estão aqui pela manhã, atravessando esses enxurros, vindo buscar a presença de Deus e chorando, e dizendo: Deus, abençoa os obreiros desta casa, abençoa as famílias desta casa, restaura os lares, cura as enfermidades, repreenda os demônios, faça uma obra, Senhor. E muitas vezes nós não valorizamos, irmão. Às vezes passamos o ano todo e nunca viemos num ciclo de oração, nem no feriado que a gente poderia estar aqui, para dizer: irmãs, hoje eu estou aqui para somar e dizer obrigado, porque vocês estão orando por nós. Há alguém orando, há um reforço orando, há pessoas orando por nós. Então as suas vitórias, elas não são simplesmente resultado do seu próprio esforço. É a oração da tua mãe, é a oração do teu pai, é a oração da tua mulher, é a oração do teu marido, é a oração da igreja. É alguém que está clamando e os céus estão abrindo, e o anjo do Senhor vem com a bandeja e está entregando vitória nas nossas vidas. Então eles sabiam disso, que a vitória que eles tinham, a bênção que eles tinham na vida deles, era Deus que estava realizando todas as bênçãos na vida deles. Irmãos, como é maravilhoso desfrutarmos das bênçãos do Senhor. Mas nós precisamos de ter sabedoria, discernimento, para nós desfrutarmos das bênçãos do Senhor na nossa vida. E nós devemos reconhecer, sermos gratos a Deus. Sermos gratos pela nossa salvação. Sermos gratos pela bênção que o Senhor tem nos dado, de sermos crentes em Jesus. Sermos gratos pelo pão nosso de cada dia. Todas as manhãs, quando eu me levanto, eu oro ao Senhor, mas há uma coisa que eu sempre faço, todos os dias a mesma coisa, até porque não fica fechado. Meu vitrô do quarto sempre está um pouco aberto, porque a pastora não aguenta ambiente trancado. E todos os dias eu abro aquele vitrô ali, eu olho para ele e vejo ali aquelas plantas e olho para o céu. Tem dia que está meio nublado, tem dia que o sol já está batendo. E agradecendo o Senhor, dizendo: Senhor, mais um dia eu sou grato ao Senhor. E eu quero te agradecer, Senhor, porque eu não sei o que durará até eu deitar de novo nesta cama. Mas eu quero te agradecer porque eu sei que o Senhor está comigo para me ajudar a enfrentar o dia de hoje em qualquer situação da minha vida. Irmãos, todas as realizações que você fizer, dê glória para Ele. A Bíblia diz que um rei morreu comido de bicho, porque não deu a glória a Deus. Quantas pessoas, Deus tem feito coisas maravilhosas e não tem glorificado o nome do Senhor como Ele merece. Não tem adorado a Deus como Ele merece. Mas aqui nós vemos uma lição muito importante.
reconhecer, eu coloquei aqui, que Ele é o autor de todas as coisas em nossa vida. Glória a Deus. Eu estou aqui com as 4 ou 5 folhas, porque a letra fica desse tamanho. Eu não sei se é porque eu estou precisando de usar um óculos ou porque os irmãos é benevolente comigo e põe uma letra grande, né? Mas aqui, nas impressões ali, outra lição muito importante que nós vimos aqui, que eu achei maravilhosa essa lição, foi a decisão que Deus deu, e nós falamos um pouco sobre isso na terça-feira passada, sobre eliminar tudo aquilo que tem uma influência corrupta na nossa vida. Foi a causa do Senhor ordenar que eles matassem aqueles midianitas. Nós falamos aqui, falamos o texto, o que aconteceu ali, Balaão, as orientações que ele deu, a forma que contaminou ali. E no mundo, como eu disse aqui na terça passada, no mundo cheio de distrações e tentações em que nós vivemos, nós precisamos buscar e manter a nossa pureza espiritual. Como que eu faço isso, pastor? Primeiro, a Bíblia diz que nós devemos fugir de toda aparência do mal. Aleluia. Deus abençoe a irmã Roseli, né? Estou vendo ela ali agora. Ela também estava viajando lá para o sul, ouvindo o nosso programa, né, irmã Roseli? Então, irmãos, nós vemos aqui que afastar-nos do pecado e das influências malignas é uma forma que nós temos para ter uma purificação espiritual. Irmãos, na verdade, tem gente que até gosta de usar esse texto, e eu achei interessante que alguns pastores inteligentes, alguns pregadores, eles deram uma resposta para isso de uma forma muito interessante. Porque muitas vezes nós gostamos de dizer assim, pastor, mas a carne é fraca. E aí a gente ouve alguns pregadores dizendo, e desde quando pecado é remédio para fortalecer carne? É nutriente para fortalecer carne. E é verdade. E por isso nós precisamos de nos mantermos. E para isso nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, irmãos. A Bíblia nos dá uma receita importante para quem quer vencer os pecados, a sua própria carne. Diz assim que nós devemos nos enchermos do Espírito. E assim nós não cumpriremos as concupiscências da carne. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele disse sobre isso. Se nós enchermos do Espírito de Deus, se nós mantermos uma vida de comunhão, talvez você possa dizer, pastor, mas como pode? Às vezes é um pregador da palavra, é um cantor, é alguém que está ministrando nos congressos, e de repente sai lá um escândalo terrível de pecado, principalmente pecados sexuais. Como que é isso? Mas era um homem de Deus, era uma mulher de Deus, usado por Deus. Irmãos, a Bíblia é muito clara. Muitos naquele dia vão dizer, Senhor, eu preguei no Teu nome, eu curei no Teu nome, eu expulsei demônios em Teu nome. Qual vai ser a palavra do Mestre? Apartai-vos de mim, eu não vos conheço, porque vocês praticavam a iniquidade. A iniquidade. Por isso que nós precisamos de nos mantermos. E a nossa vida espiritual, irmãos, quem tem responsabilidade sobre ela, somos nós. É a mulher, é o marido, é o filho, é individual, porque a salvação, ela é individual. No entanto que Jesus disse, olha, vão estar 2 no moinho, uma será tomada, a outra vai ser deixada. Aí ele aperta o cerco mais um pouquinho e diz, vão estar 2 dormindo na mesma cama, um será tomado e outro será deixado. O que Jesus estava advertindo? Porque alguém se manteve na posição, preparado, de acordo com a palavra, e o outro quis levar a vida de qualquer maneira. É muito sério esta palavra. E nós vemos aqui que nós precisamos de nos posicionarmos, irmãos, que te chame de quadrado. Eu ainda sou de uma época que os irmãos falavam assim, fulano é quadrado. Ele dizia assim, é melhor do que ser redondo, porque o redondo rola mais rápido. E eu vou morar numa cidade quadrada, eu sou um crente quadrado. E muitas vezes respondiam assim, porque não importa o que as pessoas estão querendo nos influenciar ao pecado, ao erro. Irmãos, se trabalhamos numa empresa, você pode ter certeza
que vamos ser influenciados a fazer coisas erradas ali por pessoas. O inimigo vai usar situações, o inimigo vai usar pessoas. Se estamos na escola, da mesma maneira. Se estamos no meio da nossa família, nós vamos encontrar pessoas querendo nos tirar do propósito de Deus. Se nós estamos dentro da própria igreja, nós vamos encontrar pessoas querendo influenciar. Já foi falado aí feito aí uma pesquisa que a igreja está em 5º lugar, aonde as pessoas pecam, aonde as pessoas mantêm um relacionamento extraconjugal. Já foi falado isso, por causa de muitas intimidades e muitas coisas que as pessoas não vigiam. E é importante isso. E nós precisamos de estar atentos. Irmãos, muitas vezes as influências vêm. Às vezes você ama o seu marido é uma bênção. Às vezes você ama a sua esposa é uma bênção. Mas você começa com uma amizade. E essa amizade começa a te influenciar. Não é porque ele quer te abençoar, mas é porque, irmãos, o inimigo tem inveja do seu casamento, tem inveja da sua vida, e vai trazendo pessoas lá no seu trabalho. De repente você acha que é uma pessoa confiável para você desabafar, e aquela pessoa o inimigo está usando para armar um laço para te destruir. Seja na área financeira, seja na área familiar, seja em qualquer área. Por isso que nós precisamos de buscar do Senhor discernimento espiritual. Porque quando o inimigo chegar com os seus manjares, a gente vai dizer como Daniel: eu prefiro os legumes e não vou me contaminar com os manjares do rei. Aleluia! Glória seja dada a Deus por isso. Depois o Senhor vai dar uma orientação de uma forma muito importante. O Senhor... Desse texto nós vamos aprender 2 coisas que Deus faz. Aqui Deus faz justiça e Deus faz misericórdia. Ele realiza a justiça, mas ele realiza a misericórdia. Quando é que ele faz a justiça? Quando ele dá ordem dizendo: todas as mulheres que se relacionaram, levando os homens de Israel a pecar, devem ser mortas, tiradas. Mas aquelas que não se contaminaram, elas e os seus filhos viverão. Sabe o que eu vejo isso, irmão? A justiça de Deus. Mas também vejo a misericórdia do Senhor, dizendo: elas não têm culpa, elas não erraram, seus filhos não têm culpa, por isso eles serão preservados. Glória a Deus por isso. Porque Deus age com justiça sobre a nossa vida, mas Ele também usa de misericórdia. E talvez a causa maior de nós estarmos aqui é o que disse o profeta lá atrás: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Muitas vezes, irmão, fizemos muitas coisas erradas, as consequências estão aí, estamos pagando pelo nosso erro, mas a misericórdia do Senhor está aí nos sustentando, nos guardando, nos fortalecendo, nos ajudando a romper pela misericórdia do Senhor. E aí eu termino esta mensagem com o capítulo que nós lemos, o final do capítulo 31, quando eles vão diante de Eleazar, o sacerdote, que representava a autoridade espiritual ali, e acontece algo muito importante naquele momento. Aleluia! Eles vão dos despojos, do que eles pegaram ali, eles vão oferecer ao Senhor. E a gente vê uma dedicação aqui. Vem lá para mim, Júnior, para nós encerrarmos. 48, versículo. Então chegaram a Moisés, os oficiais que estavam sobre os milhares do exército, os chefes de 1000 e os chefes de 100, e disseram a Moisés: teus servos tomaram a soma dos homens de guerra que estiveram sob as ordens, e não falta nenhum de nós. Por isso trouxemos uma oferta ao Senhor. Cada um que achou objetos de ouro, cadeias ou manilhas, anéis, arrecadadas e colares para fazer expiação pelas nossas almas perante o Senhor. Assim Moisés e Eleazar, o sacerdote, receberam deles o ouro, sendo todos os objetos bem trabalhados. E foi todo o ouro da oferta alçada
que ofereceram ao Senhor 16.750 ciclos dos chefes de 1.000 e dos chefes de 100. Pois cada um dos homens de guerra tinha tomado presa para si. Receberam, pois, Moisés e Eleazar o sacerdote o ouro dos chefes de 1.000 e dos chefes de 100 e o levaram à tenda da congregação, por memorial para os filhos de Israel, perante o Senhor. Irmãos, nós vemos algo importante. Depois da batalha, eles se apresentam a Moisés. E no versículo 49, no finalzinho, ele traz algo que eu achei muito importante aí. Ele disse: teus servos tomaram a soma, estão aqui, e não falta nenhum de nós. Irmãos, que coisa maravilhosa. Todos aqueles que saíram para a batalha, maestro, estavam de volta, glorificando a Deus, porque eles haviam vencido a batalha. Irmãos, eu vou trazer uma palavra profética para nós nesta noite. Se nós obedecermos às ordens do Senhor, nenhum de nós vamos perecer. Mas nós vamos voltar com a vitória nas mãos, adorando a Ele, glorificando a Ele, exaltando o nome dEle e nos apresentando diante dEle para prestar gratidão a Ele, para oferecer o nosso melhor para Ele. E isso nós fechamos esta palavra nos mostrando que eles chegam para dedicar o melhor ao Senhor. E é isso que Deus quer que nós façamos nesse tempo. Vamos dedicar o nosso melhor ao Senhor, seja os nossos recursos financeiros, seja os nossos dons e talento, a nossa própria vida, vamos dedicar ao Senhor, porque Deus tem nos conservado, Deus tem nos dado vitórias nas batalhas, nesta pandemia, estamos aqui vivos, adorando. Quantas lutas nós pensávamos que não daríamos conta, queríamos perecer, que não suportaríamos mais, mas o Senhor entrou com a providência, repreendeu o inimigo, e nos concedeu a vitória, e nós estamos aqui para adorar a Ele. Então dê o seu melhor para o Senhor, traga o seu melhor para Deus, ofereça o seu melhor para o nosso Deus, porque foi isso que eles fizeram, retornaram agradecendo a Deus. Aqueles despojos significavam ali um tributo de gratidão e dedicação, que eles estavam oferecendo a Deus, o melhor das suas vidas. Nós devemos ser generosos, compartilhar as bênçãos que nós recebemos da parte do Senhor, até com aqueles que estão ao nosso redor. Irmãos, talvez é um chicote, mas se for, pega a sua parte. Às vezes, a família toda ora e estão juntos para Deus abençoar. Aí Deus abençoa, a gente quer só para a gente não quer repartir, a gente não quer abençoar o outro. Às vezes Deus abre as portas, e de repente alguém vai lá na sua casa, te dá lá um fardo de arroz. Às vezes você prefere deixar aquele arroz criando ali, como é que fala? Caruncho, do que trazer para assistência social, do que abençoar alguém da sua família que está precisando. E depois está lá perdendo, joga fora, mas não dá para ninguém. Ei, irmão, quanto mais você dá, quanto mais você abençoa, mais a bênção de Deus. A cisterna é assim, quando ela é boa para dar água, quanto mais água você tira, mais sobe a água daquela cisterna. E quando ela pensar em secar, é só dar um fundo e a água vai brotar de novo. É assim na nossa vida. De repente a gente está precisando de um fundo, que é um dia difícil que a gente está passando. O Senhor vai lá, dá um fundo, tira aquela lama e a gente volta a ser próspero, a ser abençoado pelo Senhor. Ofereça ao Senhor, seja um abençoador de vidas. Abençoe a obra, abençoe os missionários, abençoa o teu parente que está precisando, seja generoso, porque é o Senhor que te deu vitória nesta guerra, é o Senhor que realizou. Irmão, às vezes as pessoas vêm aqui, às vezes alguém pode estar dizendo: o pastor está tanto falando em dinheiro esses dias, será que ele virou um mercenário? Não, irmãos, em nome de Jesus não virei nem vou virar. Mas uma coisa importante, às vezes você ora, você pede alguém para orar, vai lá para a casa da irmã, faz uma campanha. Deus usou, não é pagando ninguém, mas depois lembra, quando você estiver na bênção, vai lá e diz: minha irmã, você tem parte na minha bênção, vim te abençoar aqui também. Vim te abençoar aqui também. Aleluia. E Deus opera, irmãos, e é assim que a gente vai rompendo. É assim que o Senhor vai abençoando. A igreja primitiva, ela crescia também no partir do pão, aleluia, na comunhão,
E aqui eles voltam, todos nós estamos aqui. Não tinha ninguém escondido com a Macã, colocando alguma coisa debaixo da tenda. Eles estavam, pastor Jurandir, todos os soldados se apresentam diante de Eleazar e Moisés, e diz, está tudo aqui, aleluia. Estamos aqui gratos, Moisés, trouxemos, e Moisés vai lá, pega e coloca como memorial para os filhos de Israel. Para quê, pastor André? Para que eles lembrem que as bênçãos são compartilhadas, que nós recebemos do Senhor, é para a glória dEle, é para louvor dEle, é para a nossa bênção ser maior ainda, quando nós temos um coração generoso. Se coloque em pé. Aleluia. Vamos orar? Temos aqui motivos de oração. Um deles, obediência e discernimento espiritual. Segundo, reconhecimento da providência divina. Terceiro, para que a gente possa ter uma pureza espiritual e agradarmos o Senhor. Vamos orar? Feche os seus olhos. A primeira oração, peço ao Senhor para que você tenha um coração obediente. Pode fechar os seus olhos, não precisa de esperar por mim não. Soberano e eterno Pai, estamos aqui na Tua casa, na Tua presença nesse momento. E diante da Tua palavra, Senhor, nos ajude a termos um coração obediente ao Senhor. A termos uma vida voltada para o Senhor. Deus, tudo aquilo que quer nos levar a desobedecer a Tua voz, o Teu querer e a Tua vontade. Nos dê discernimento espiritual, Senhor. Pai, nos ajuda a termos uma vida de pureza. Tudo aquilo que quer nos contaminar, tudo aquilo que quer nos tirar da Tua presença, que seja, Senhor amado, um discernimento sobre as nossas vidas, que possamos fazer como Daniel, quando foi oferecido os manjares do rei, ele teve discernimento, e ele decidiu não se contaminar com os manjares do rei. Senhor, José também, quando ele estava dentro da casa de Potifar, ele decidiu não se contaminar, ainda que por causa disso ele foi para uma prisão, mas ele preferiu ser fiel ao Senhor. Que a nossa vida também seja assim, Pai. Meu Deus, e nós te pedimos nesta noite, nos dê um coração grato, lembrando que tudo que temos foi providência do Senhor. É o Teu cuidado, é a Tua bondade, é a Tua fidelidade, é o Teu amor para conosco. E assim, Senhor, que esta palavra, que esta mensagem de hoje permaneça nos nossos corações e que nós verdadeiramente, ao sairmos por estas portas, venhamos ter um coração benevolente, venhamos ter um coração grato ao Senhor, venhamos adorar ao Senhor, Pai, reconhecendo que somos dependentes do Senhor, que muitas vezes o Senhor tem agido na área da correção, para nos colocar novamente no caminho, na posição pela qual o Senhor tem nos chamado. Ajuda esta igreja, ajuda esse corpo ministerial no qual eu faço parte, a permanecermos, Senhor, no propósito, na Tua vontade, para obedecermos a Tua voz. E assim, Senhor, continua sustentando e fortalecendo a Tua igreja. Nós oramos no nome de Jesus. A vitória é nossa, meus irmãos.